Eu preguei no domingo passado, aqui de manhã, a união invisível da noiva de Cristo. A união invisível da noiva de Cristo, que é, na verdade, uma das mais profundas mensagens pregadas pelo profeta William Branham. E o profeta usa a escritura de Efésios 5:32 e diz: grande é o mistério, Cristo com a igreja, ele toma o homem e a mulher no seu casamento para representar a igreja e Cristo. Então, falar em casamento, hoje é dia do aniversário do irmão Mateus. Quer ficar em pé, Mateus? Tem mais alguém fazendo aniversário hoje aí? Hã? Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? O senhor também está fazendo aniversário hoje? Parabéns para vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja Deus. Mas hoje o irmão Mateus foi falar comigo. Ele é um garoto criado aqui na igreja, foi criado aqui, e lá na juventude ele resolveu dar uns passeios por aí fora. E teve suas experiências amargas, dolorosas. E depois ele voltou, ele está congregando. E eu quero dar essa nota para ficar bem claro. Ele teve duas experiências já naquilo que o mundo chama de vida conjugal. Já teve duas mulheres com quem ele conviveu e tem um filho. E agora ele encontrou uma moça. As mulheres estão por aí vivendo suas vidas e ele está aqui. E ele encontrou uma moça. E eu contei para a moça a história da vida dele. O caminho, a criação, os modos. E ela também está ciente de tudo que lhe aconteceu. Eu quero falar isso para deixar isso bem claro aqui. Então, hoje eles vieram para falar comigo que querem se casar, que já estão com a data marcada para o casamento deles. E eu fiz uma pergunta para ele e fez uma pergunta para ela. Você tem certeza que encontrou a moça certa para o seu casamento? E perguntei para a moça se ela tinha certeza que ela tinha encontrado o homem certo para se casar. Porque quem vai se casar não sou eu. Não sou eu que vou casar. É eles que precisam ter convicção para tomar uma decisão. Eu quero lembrar que casamento e divórcio, pregado pelo irmão Branham, é uma mensagem de uma linha mestra e que ela não serve para ser aplicada para todos da mesma maneira. Cada caso é um caso, cada caso é estudado à parte. Ele tem as suas explicações, e a moça ouviu as explicações dele. E resolveram achar que assim dava certo. Então eu perguntei para ele se ele tinha certeza que ele tinha encontrado a pessoa certa para se casar. E ele disse que tinha convicção. Eu perguntei para a moça se ela achava que tinha certeza que aquela era a pessoa certa para se casar, e ela também disse que achava que era. E eu complementei perguntando, mas você tem certeza que ela é a pessoa certa? Eu queria perguntar se você tem certeza que você é a pessoa certa.
Uma coisa eu estou procurando uma pessoa certa, mas será que eu tenho certeza que eu sou a pessoa certa para me casar com aquela moça ou com aquele rapaz? Porque se eu sou a pessoa certa para o casamento, eu estou dizendo, olha, aconteça o que acontecer, soe os problemas que soar, surjam os problemas que surgir, eu sou a pessoa certa. Eu vou perdoar, eu vou relevar, eu vou passar por cima, eu vou conviver, eu não vou reclamar, eu vou simplesmente construir uma família. Então, é quando você se sente a pessoa certa para se casar. Porque depois começa a prova de que, na verdade, não é a pessoa certa, não tinha convicção de que era a pessoa certa, e nem também ele tem convicção de que é a pessoa certa. Quando você tiver de tomar uma decisão, a primeira coisa, você tem que perguntar, será que eu vou ser a pessoa certa, que tudo o que ele fizer, eu vou dizer, tá, estou do seu lado. Porque se não tem, não vai haver casamento. Então, eu afirmei aqui que a maior parte dos casamentos que nós temos hoje não são casamentos, são apenas cerimônias. E eu dei o exemplo de quantos casais vêm aqui, moça vestida de véu e grinaldo, o pastor está aqui, o fotógrafo está aqui, o buffet está ali preparado, uma festa danada, mas 2 meses depois estão brigando. 2 meses depois estão se estranhando, estão discutindo, estão insatisfeitos, estão arranhando um com o outro, e eu queria perguntar, aquilo é um casamento ou foi apenas uma cerimônia? Isto é um fracasso. Eu quero dar números aqui, estatísticas, que 50% das pessoas que se casam se divorciam. 50%. Você diz, mas isso é lá no mundo. Não, na igreja. Na igreja, 38% dos evangélicos que se casam se divorciam. 38%. Isto é estatística. Isto não estou aqui inventando. Eu estou dizendo, por quê? Porque, na verdade, nunca se casaram. Então, eu venho batendo aqui neste púlpito há tempo que casamento não é cerimônia. Eu acho isto assim, até gostei do Mateus hoje. Ele chegou e disse, você quer casar que dia? 14 de agosto. Eu já tenho, olha, um casamento ali para 14 de agosto, estou pregando para você também, viu? Tem um casamento para 14 de agosto, Mateus disse que quer casar em junho. É junho mesmo? É junho. Eu tenho outro casamento lá em Recife, que é da irmã Estênia com o irmão Fernando, para o dia 29 de agosto. É junho e agosto, está cheio de casamento. Cheio de casamento. E eu estou aproveitando para lembrar que casamento é algo que acontece na alma, não é no vestido, nem é na cerimônia. Não é o pastor que te casa, disse o profeta, é teu coração, é tua palavra. Casamento não é o quanto eu sinto por aquela pessoa de afeição, de paixão. Casamento não é sentimento, casamento é compromisso, é aliança. Assume-se uma responsabilidade, e aí, meu caro amigo, na Bíblia, Jesus, em São Mateus 19, falou da dureza do coração e porque Moisés tinha dado carta de divórcio, mas ele disse, no princípio não foi assim. Casamento, no princípio, era até que a morte os separe. E lá em São Mateus 19, Jesus ainda flexibilizou um pouquinho e disse que no caso de adultério. Mas casamento não é até que o primeiro problema apareça, até que alguma coisa que eu não gostei
Então, a primeira coisa que a gente precisa, eu quero entrar nesse assunto aqui, a primeira coisa que a gente precisa é ter absoluta convicção para dar um passo desse na vida. Porque isto aqui não é um experimento que, se não deu certo, eu vou partir para outro. Isso não é, não pode ser, não deve ser. E eu tenho tomado decisões, às vezes, de dizer para pessoas que fazem isso, dizer, eu não faço o seu casamento. Você simplesmente pode fazer, pode ir lá no juiz ou alguém, mas eu não nem paro para poder colocar a mão sobre uma coisa que eu não tenha convicção de que aquilo tenha sido feito debaixo de oração, de meditação e de uma escolha correta. E de uma escolha equilibrada, porque eu sei que eu vou arranjar problemas. Eu, todavia, me eximo desses problemas, porque a primeira coisa que eu faço quando alguém me procura, e eu, quero dizer, tenho muita isenção, porque nunca influenciei ninguém a se casar com outro alguém. Mas você dá certo com aquele rapaz é bom, aquela moça. Não, isso é uma decisão sua. É uma decisão completamente que você precisa tomar, porque quando o negócio não der certo, eu disse, é problema seu. Falta de avisar, falta de aconselhar, não foi, de maneira nenhuma. Então, assim o profeta pregou a união invisível, dizendo que Cristo não está procurando uma namorada, está procurando uma esposa. E uma esposa não é para ter um encontro, esse é para namorado, vou me encontrar com ela. Cristo está procurando alguém que quer viver com Ele. Olha, dias bons ou maus, eu estou unido com Ele e eu vivo com Cristo. E eu não tenho nada para reclamar de Cristo. Tem alguém que tem aí? Não? Pois é. Então, a gente precisa entender o que é realmente a unidade. Agora, a verdade, vai doer um pouquinho, é que muita gente que vem à igreja, frequenta a igreja, está na igreja por anos, da mesma maneira que tem muitos casais que não se casam, apenas fazem a cerimônia, tem muita gente aqui que nunca se casou com Cristo. Que a sua alma não se encaixou com Cristo. Por que não se encaixou? Porque tenho muitas coisas para contestar. Este é um dos grandes problemas. A sociedade moderna, ela tem um trabalho efetivo de 50 anos para cá. A sociedade, o movimento que iniciou o movimento feminista, começou a trabalhar para tirar a masculinidade dos homens. Fazer os homens tudo ser sensíveis. E o homem foi feito para ser homem. Homem foi feito para ser cabeça. Homem foi feito para dirigir. Homem não foi feito para ser dirigido. Mas o diabo, estou pregando isto há dias, o diabo está tentando destruir a nação. E para destruir a nação, ele tem que destruir a família. E para destruir a família, ele teve que primeiro enfraquecer os homens. Então, eles acabam não sendo mais uma voz ativa, não sendo mais nem marido, nem sendo mais pais. A mulher manda e os filhos mandam. E qual é a identidade dele? Ele não tem mais voz ativa. O primeiro grito foi, olha, todo homem que ele é provedor, ele é chamado pelo movimento feminista de opressor. Todo homem que é protetor, que está para proteger, porque casamento é assim, você precisa pensar que antes de haver esse papel, vamos pegar lá no homem do tempo da caverna, lá do tempo da pedra. Sabe como é que uma mulher escolhia um homem? Quando ele era forte. Sabe para quê? Porque ele tinha que sair para enfrentar bichos e matar bichos para trazer para dentro de casa para comer. Ela não queria casar com frangotes.
ela casava com homens fortes. É assim. Isso é lá do tempo da pedra. Não era o tempo, agora é do tempo do papelzinho que assina ali, não. Estou falando do tempo da pedra. E, além de ter que enfrentar feras para poder trazer comida, ele tinha que enfrentar, ele tinha que ter força, porque se viesse qualquer coisa, ou animal, ou alguém para poder atropelar a família dele, ele tinha que ser forte para aprender a defender sua casa. Esse era o papel do homem. E mulher era escolhida por quê? Bom, primeiro não tinha repartição pública. Que o movimento feminista, eu até falei isso essa semana, eu encontrei com uma defensora pública aqui dentro do Banco do Brasil, quando eu ainda tinha programa de televisão na TV Tambaú. Ela me disse, o senhor é o pastor César? Eu disse, sou. Disse, eu tinha muita vontade de encontrar com o senhor. Eu queria dizer umas verdades, o senhor é o maior inimigo das mulheres. Eu disse, a senhora encontrou com a pessoa errada. Eu sou o maior defensor das mulheres. Eu sou advogado das mulheres. Ela disse, não, o senhor vive rebaixando a mulher. Eu disse, muito pelo contrário. Aquele movimento que a senhora defende é que rebaixou as mulheres. Transformou elas em mulheres vulgares, em mulheres de programa. Encheu o mundo de filhos sem pais. Colocou as mulheres, então, tiramos da escravatura do trabalho do lar, não, colocou a mulher para trabalhar fora de casa 8, 10 horas, para depois chegar em casa e ainda ter o trabalho de casa para fazer. Disse, este movimento da senhora é o movimento mais opressor das mulheres. Simplesmente sobrecarregou a elas e ainda deu de presente. Sabe, irmãos, a estatística mostra que nos Estados Unidos tem 24 milhões de filhos sem pai. A estatística mostra que no Brasil tem 5 milhões de filhos que no registro de nascimento nem aparece o nome do pai. Qual é a proteção que esta criança tem? A estatística mostra que 85% dos jovens que estão presos, que estão presidiários hoje, envolvidos com drogas e com crime, é porque não teve pai. E as estatísticas mostram que o número de suicídio hoje é 4 vezes maior de filhos que não teve pai, que não teve criação, que não teve sustentação do lar. Então, este movimento feminista, ele é uma desgraça, ele acabou com a masculinidade do lar. Não tem mais pai protetor, não tem mais pai que faz a provisão, provedor, e não tem mais homem dentro de casa para poder dizer, ei, o papai está em casa. E eu quero dizer para os homens que mulher não está atrás de mulher, não, só se for lésbica. Mulher, quando quer casar, ela quer encontrar um homem que dá o braço para ela e diz, ela vai se sentir amparada. E eu quero dizer para você que o maior privilégio que nós temos é quando nós realmente nos casamos com Cristo, porque Ele é nosso provedor, Ele é nosso protetor. Ele dá o braço e diz assim, ei, o papai está em casa. Nem precisa temer. Tem alguém para te defender. Mas quando não se tem, no natural não se tem também. Sabe qual é o Cristo que as pessoas querem hoje? Eu acho que é um Cristo efeminado. Não. Eu quero dizer para você que homem pode chorar. Cristo chorou. Mas Cristo ele reagia. Ele sabia pegar uma corda, derrubar a mesa. Ele sabia enfrentar fariseus e saduceus. Ele sabia enfrentar problemas, doenças, demônios. Quer saber de uma coisa? Os demônios morriam de medo dele. Este é aquele que realmente reconhece o valor de estar casado com Cristo, porque ele sabe que se doença vier, Cristo vai te curar. Que problemas vierem, Ele vai acalmar tempestades. Se demônios se levantarem,
Ele dizia, pode caçar o rumo, porque esta casa é reservada, ela é minha propriedade. Aleluia! E tem uma coisa, então aqueles que vivem nesta casa, vivem sob uma proteção. Então, eu estou brigando com o povo, porque eu sei perfeitamente que o diabo quer destruir o papel do homem, sabe? Dentro da casa. Homem que é homem não veio para oprimir, não veio para pisar, não veio para humilhar a mulher. O camarada que faz isso, ele não tem nada de homem. O irmão Brana disse que um homem que bate numa mulher é porque ele não tem uma grama de homem. Eu queria ver ele enfrentar outro homem. O bicho é tão sem vergonha que tem coragem de bater numa mulher. Sabe, mulher não foi feita para isso. Agora, uma mulher que tem coragem de enfrentar um homem, ela tem muito de macho, ela tem pouco de fêmea. Sabe, mulher que vem enfrentar, que vem desaforar, que vem falar, que fala para o marido o que quer na frente dos filhos, desmoralizando o marido e acabando com a autoridade dele. Cristo jamais aceitou ninguém falar na cara dele o que deseja falar. Ele mantém-se sobre a sua postura. Você fica envergonhado quando chega diante dele que comete qualquer coisa errada. É verdade ou não é verdade? Quando o homem não tem postura, não tem posição, sabe que não sabe assumir a sua posição, e que daqui um pouquinho abre a cara para a mulher falar o que quer, porque ele saiu do lugar. Então, aqui hoje, nesta noite de ceia, que nós estamos fazendo esta revisão aqui de coisas, eu estou lembrando da mensagem que eu preguei. E aí eu estou lembrando da mensagem que eu estou insistindo com os pais, dizendo, ei, você, pai e mãe, precisa ter moral. Porque pai e mãe, filhos vivem de exemplos. E começando, eu hoje falei sobre um papai e uma mamãe que vivem o dia inteiro no celular, procurando o quê? Eu sei o quê. Piadinhas, brincadeirazinhas, cenas de sexo, passar tempo. Você não tem o que fazer, não? Se você estivesse cuidando dos seus afazeres, garanto que você não tinha tempo para sobrar para o celular. Mas, o que querem? Viver assim, e a maneira mais fácil para criar filhos é dar um celularzinho de presente para uma criança desde pequeno. Ele vai ficar quietinho lá no canto com o celular na mão. Só que a ciência, eu vou pegar aí o exemplo do Dr. Augusto Cury, que é uma das autoridades do mundo, dizendo que nós estamos vivendo numa geração de uma doença da mente acelerada, uma síndrome da mente acelerada. As crianças estão vendo celulares e aquilo vai acelerando a quantidade de informação que ela recebe ali no celular, acelera a mente dela. E eu parei ontem, perguntei, escuta, eu tenho um pouquinho mais de idade, mas na minha infância, Jânio, você via tanto menino com autismo como tem hoje? Tinha menino com autismo? Menino elétrico? O que é? Qual é o problema? De onde vem? Sabe por que o que essas telas estão fazendo? Dr. Augusto Cury disse, olha, uma criança hoje tem mais informação do que tinha um imperador de Roma quando estava sentado no trono. Um menino de 7 anos. Não precisa de longe, não. Eu falei aqui quinta-feira, um menino de 3 anos sabe pegar um celular, baixar joguinho e aprender a jogar. 3, 4 anos. Coisa que eu não sei fazer até hoje. Nunca baixei um, não sei nem como é que baixa. Sei nem como é que pega naquilo. Mas quem foi que ensinou? Foi a mamãe que deixou. Daqui um pouquinho eles estão sabendo mais do que os pais.
E daqui um pouquinho eles estão sendo instruídos, enquanto o papai e a mamãe está tranquilo, porque o menino está quietinho dentro de casa. Eu disse hoje de manhã e repito aqui, William Branham disse que foi liberado do rio Eufrates 200 milhões de demônios que se tornaram demônios especialistas em todas as áreas. E um daqueles demônios foi contratado por você para ser professor dos seus filhos, ensinando desgraças aí no celular, imoralidade, ensinando a ser homossexual, ensinando o crime. Ah, eu estou na igreja e seu filho está na mão do diabo, porque você não teve moral para dizer, não, meu filho, isso aqui não vou te dar isso não. Mas se eu não der, ele chora. Não chora porque não tem pai, não tem mãe. Então a gente precisa de rever esses quadros, essas situações, para que amanhã ou depois você não venha dizer, ah, meu filho se desviou. Por que ele se desviou? Ah, meu filho está agora crendo no não sei mais em quê. Por quê? E falar em casamento, olha, eu nunca vi uma temporada que eu recebi tanta denúncia de casais como agora, recente. Meu escritório daqui de Recife, sabe, de Campina, virou uma festa de casais, de moços e de moças que se casaram de véu e grinalda bonitinho, mas que tem vindo atrás para reclamar a situação. A minha mulher não quer vir mais à igreja. Eu falei para a minha mulher não quer. Por que você não sentou com ela e disse, olha, se eu quisesse casar com uma moça que não fosse da igreja, eu ia lá fora e casava. Eu casei com você que estava aqui dentro, pensando que você era crente, que você era cristã e queria congregar, agora não quer mais não? Aí você quer manter um casamento, isso, mas aí eu paro para dizer, mas será que aquele casal parou para orar? Outros procuram, sabe? Não, olha, eu estou com um problema em casa, parece que a mulher está quase assinando o divórcio, porque não quer cozinhar, não quer lavar, não quer cuidar. Há poucos dias eu tive que julgar um caso, uma mulher que não queria nem dormir com o marido. Não, eu não quero ter filho, não. E para que casou, praga? Vocês estão pensando que é brincadeira? Eu vou dizer para vocês aqui, Jean não está aqui não, Jean anda comigo, eu andei incentivando, Jean, você precisa de dar um jeito, arranjar uma moça, conversar e casar. Parei, viu, Maria José? Eu disse, ó, pense num camarada que deu uma marcha ré no carro e disse para ele, olha, meu filho, tome cuidado. Deus é testemunha. Eu disse, olha, você tome cuidado, você chega perto de uma moça, você converse com ela, mas converse tudo, para você ver o que tem dentro da cabeça dela, porque senão você vai arranjar uma encrenca. E não confie porque é aqui da igreja, não, porque não está dizendo para você porque está aqui na igreja que está casado, não. Eu estou dizendo que tem muita gente aqui dentro assentado, mocinhas, rapazes, que nunca tiveram compromisso com Cristo. Pulei para trás mesmo. Disse, está doido que eu não falo para um rapaz ir procurar a moça mais, porque se Deus me livre se ele entrar numa enrascada aí, mas o pastor mandou eu ir procurar e eu arranjei. Eu estou fora. Estou fora. Olha, se você quiser casar, case. Se não quiser, quer ficar beato na cola da sua mãe, fique para lá. Eu não tenho nada com isso mais, não. Está pensando que é brincadeira? É verdade. Porque esta é minha responsabilidade. Amanhã ou depois eu vejo um filho com problema.
Eu estou vendo casamentos e mais casamentos, problema para o pai, problema para a mãe, problema para o pastor, problema para o marido, problema para a mulher. Ei, danado, para que quer casar? A coisa é, casamento não é para que eu seja feliz, isto é um egoísmo. Casamento, escute, casamento pela Bíblia chama-se santificação. Paulo, na carta aos Efésios, disse: e o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, para ser uma só carne. E para quê que é aquela finalidade? Porque um santifica o outro. É para não se jogar na prostituição, é para não se jogar no pecado, e aí se casa para preservar um, preservando o outro. Um preservando o outro. A gente precisa parar para observar essas coisas. Posso ouvir seu amém? Amém. Nós temos aqui, casamento não começa no altar, disse o profeta, começa na alma. Você tem que ir lá dentro da sua alma, aqui dentro do seu espírito, aqui, saber o que ela pensa, o que ele pensa, qual é o ideal, qual é o motivo, porque senão não vai prestar. Por que eu digo que a maior parte não está casado? Porque um puxa para um lado, outra puxa para o outro. Casamento é quando faz assim, entra um no outro, se torna uma só carne, um só ideal, um só objetivo. E é assim que é um crente com Cristo. Cristo e você tem que ser da mesma maneira. O que Cristo quer é o que você quer. O que Cristo gosta é o que você gosta. Se você não é assim, você nunca esteve casado com Ele. Veja esta escritura aqui. Deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja só. Não tem cerimônia aqui escrita neste versículo. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e virá à igreja, fará uma cerimônia. Não. Apegar-se-á à sua mulher, serão ambos uma só carne. Aqui tem três verbos nesse versículo: deixará, apegar-se-á e serão. Verbo ser. Três verbos aqui no versículo, dizendo o que é realmente uma vida conjugal. Ele deixa, ele se apega e ele é. Isto é a mesma coisa com Cristo. Você deixa o mundo, se apega a Ele e se torna uma só carne com Ele. Aleluia. O irmão Branham disse que o casamento mais bonito que ele fez, mais bonito, foi dentro de um quartinho, com uma moça com vestido xadrez, pobre, bem pobre, e o rapaz pobre, não tinha beleza nenhuma, não tinha fantasia nenhuma, com um paletó velho amassado. E o irmão Branham chegou e disse: você tem para onde levar essa moça? Disse: tem. Aonde é? Qual é o castelo? Qual é o endereço? Ali para a carroceria de um caminhão, na beira do rio. Tinha pegado um baú velho, feito na carroceria, uma casa, e disse: eu tenho para onde levar. Camarada que quer casa e já vai para a casa do sogro ou da sogra? Vai caçar seu rumo. Eu digo para os rapazes: ei, procure arranjar pelo menos 4 telhas antes de casar. Dá conta de se esforçar para comprar um barraco? Compra se não der. Vai pagar aluguel, mas você sabe que aluguel você paga hoje, fim do mês está devendo de novo. Precisa-se ter esta consciência.
Então, ele disse, eu tenho para onde levar. Ele disse assim, e se você ficar desempregado, o que você vai fazer? Vai pegá-lo e mandar para casa do sogro? Ele disse, não, eu arranjo outro serviço. Eu carro buraco. Eu faço qualquer coisa. Mas, gente, eu conheço gente que tinha coragem de ir comer na casa do papai e deixar a mulher e os filhos passando necessidade. Eu conheço. Conheço, não é de longe, não. Conheço daqui. Esse não é o tipo de gente que casa, nunca casou. Casou o quê? Fez filho. Cadê a responsabilidade? Cadê o provedor? Cadê o protetor? Não estou falando isso para ofender ninguém. Eu estou falando de realidades. Eu só tenho uma coisa, viu? Cristo quer casar com você. O irmão Branham disse, nem é quer casar. Ele disse, ele já se casou com você, porque Maria e José eram casados antes de se juntarem no corpo. Era ou não? A Bíblia diz que não temas receber Maria, tua mulher. Ele não tinha nem ainda recebido, ela era mulher dele e ele era marido dela. Estava casado, não estava junto. Mas sabe o que acontece? É assim com Cristo. Aqui embaixo, antes de nós nos juntarmos com Ele nas nuvens para poder fazer a festa do casamento, Ele já preparou uma casa para você. Ele já preparou um lugar para você. E eu quero dizer para você, gente, eu estava assistindo um vídeo ali outro dia de alguém que fez uma alusão do céu. Eu nunca vi uma coisa tão bem feita daquela, viu, Zé Roberto? O camarada fez uma cidade de ouro puro, sabe? Daqueles anjos andando naquelas pisos assim de ouro naquela cidade. Gente, era uma coisa de tirar o fôlego. Que coisa! E eu pensei, mas como Cristo ama a igreja. Como Ele fez o melhor para você. Como nós não temos coragem de fazer o melhor para Ele. E queremos dizer que estamos casados. Esta é a verdade. Então, nós estamos precisando de rever a nossa posição com Cristo, sabe, o nosso compromisso com Cristo, e rever o nosso compromisso aqui um com o outro. Estou pregando estes dias porque eu aqui li nas Escrituras, agora aqui eu volto falando sobre sonhos. Eu preguei aqui por causa de uma série de sonhos que eu tive de uma guerra, de outra guerra, de outra guerra, de uma batalha e de vitórias. Estou pregando baseado nisso. E sonhos é uma maneira de Deus falar com a gente. E Deus estava me advertindo de problemas que viriam, de situações que surgiriam, de dificuldades que eu teria que enfrentar. Mas Ele me deu assim, em cada um sonho, uma tranquilidade. Eu via que eu estava numa guerra, mas eu estava certo que eu ia vencer aquela batalha. E daqui um pouquinho eu vencia e acordava. Dormia de novo, sonhava e daqui um pouco vencia e acordava. Eu quero dizer para você que Deus fala com a gente, advertindo a gente através de coisas. E se você tem sonhos espirituais que Deus fala com você, Deus está antecipando, avisando e preparando para coisas. É engraçado. Volto para aqui para o assunto de casamento. A Maria apareceu grávida. O José não queria recebê-la, mas o anjo do Senhor veio a ele no... E disse, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, os sonhos são maneiras secundárias de Deus falar conosco. O profeta disse, quando Deus não tem um profeta na terra, Ele fala através de sonhos. Graças a Deus que nós temos um profeta, não é aquele não, aquele já morreu. Aquele morreu, aquele está lá na sexta dimensão, está no paraíso. Mas Deus fala através de seus profetas, porque este púlpito aqui
tem sido um mensageiro de Deus para Deus falar com a vida de muitas pessoas. E eu relatei aqui hoje de manhã, parte por parte, dos acontecimentos que estão tomando lugar, e esta escritura que eu li aqui, foi aonde Deus me disse hoje de manhã: eu te avisei nos sonhos. Nem fique assustado, porque eu já te falei nos sonhos. Eu estou aqui no Nordeste por causa de sonhos. Eu sonhei, morava em Goiás, Deus me trazendo para cá, aqui estou. Eu tive outros sonhos na minha vida que são definitivos, que definem o rumo, e eu estou, por que estou falando isto? E vou dizer aqui abertamente, quando eu estou pregando que nós vamos ter um momento de um avivamento, eu estou falando de um sonho que tive. Eu sei que as coisas estão embicadas, e eu disse hoje para o Jean, antes da escola bíblica aqui, eu disse: Jean, nós estamos terminando uma batalha para termos um momento de paz. Disse para ele hoje aqui: nós estamos terminando uma guerra, mas nós vamos usufruir um tempo de paz, porque Davi, quando terminou as suas guerras, Salomão gozou de paz, nunca mais teve uma guerra. E eu quero dizer a vocês que nós estamos por viver um momento extraordinário na vida desta igreja. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Depois dos problemas, vai haver um momento, foi que eu perguntei aqui quinta-feira à noite: pode, Luciano, esse vale de ossos secos reviver? Perguntei para Marinaldo: pode? Perguntei para Elias: pode? Eu pergunto para você: a situação mais difícil da sua vida pode ou não pode ser resolvida? E vou lhe lembrar que no culto de quinta-feira, no capítulo 47 do livro de Ezequiel, a água que saiu do altar, passou por dentro do santuário, saiu pela porta e saiu pela rua. Isto fala de avivamento. Nós estamos chegando uma hora que a glória de Deus não vai ficar aqui no altar, nem vai ficar dentro desta igreja, vai vazar pelas ruas dessa cidade. E o capítulo 48 de Ezequiel disse que Deus distribuiu para cada um uma porção. Por isso eu quero dizer para cada um de vocês: haverá uma porção distribuída, que você não terá outro nome para dizer, não. Cada um ao receber, porque foi nomeado tribo por tribo, e disse: você receba esta porção. E quando chega o último versículo, que a última tribo recebeu, e disse: agora mudou-se o nome da cidade, a cidade vai ser chamada E o Senhor está ali. Eu disse: vai chegar o momento que o nome desta cidade não será João Pessoa, mas será O Senhor está aqui. Se não é para você, mas eu queria perguntar: quantos querem receber uma porção? Uma porção que resolva seus problemas de uma vez por todas. Uma porção que a guerra acabou na sua história. Uma porção de abertura sobrenatural, de bênção de todas as maneiras. Porque eu li esta semana que Deus liberou, não vai liberar não, liberou a reconstrução do templo, que esteve parada por muitos anos. Esta semana foi uma das leituras que eu fiz, que a obra que estava parada, paralisada, sabe, por muito tempo, e os inimigos achando que tudo estava bem, que agora não haveria nenhum avanço. Daqui um pouco surgiu-se uma questão, e uma carta foi enviada, e o rei Dário pegou a carta e disse: pesquise para ver, porque a acusação veio dizendo: este povo é um povo problemático, é um povo que já resistiram os reis, e etc. E foi buscar, e era assim mesmo. Mas daqui um pouquinho encontraram que o rei Ciro tinha dado a ordem
para que fosse reconstruído o templo e fosse devolvido todos os tesouros. E daqui um pouquinho o rei Dário disse: dê de mão para que a obra comece novamente. 16 anos ficou estancada e paralisada, mas veio a ordem, está na hora de recomeçar. E eu disse e vou repetir para todos que aqui estão: Deus vai liberar recursos financeiros. Deus vai liberar coisas que você nunca viu. Agora é engraçado que essa semana eu estou lendo sobre isso, falei sobre isso e vou lhe dizer mais uma coisa. Eu não estou falando isso porque eu ouvi isso ontem. Ontem tivemos mais de 300 mil evangélicos nos 5 estádios de futebol em Goiás, em Belo Horizonte, em Belém do Pará, em Curitiba e aqui no Recife. 300 mil pessoas. E uma profetisa americana veio e disse: vocês estão assustados de ver as corrupções que estão sendo lançadas no jornal? Eu vou fazer explodir muito mais. Mas ela disse uma coisa, disse: eu estou liberando. Eu estou liberando. Isso é uma profecia. Mas eu tinha lido esta semana esta profecia. E a mulher veio e falou a mesma coisa ontem. Eu estou dizendo isso aqui, não é porque ela falou não, é porque a palavra falou. Disse: eu estou liberando recurso financeiro nesta nação, porque eu vou precisar que desta nação o evangelho se espalhe pelo mundo. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar. Talvez você não esteja pronto, mas Deus está te avisando que gostaria de colocar recurso na sua mão. Não é para você ficar milionário, não. É para você entender que dinheiro vem na sua mão. É para você ser dizimista, ser fiel, ser ofertante, ajudar esta obra a seguir adiante. Não é enriquecer, não. Eu quero falar isto aqui de púlpito hoje, para você entender. Eu comecei aqui e o meu objetivo nunca foi transformar esta igreja numa empresa. Eu nunca busquei recursos financeiros. Eu nunca busquei dinheiro do povo. Eu nunca pedi recurso de ninguém. Eu quero que você entenda isso que eu vou dizer aqui agora. Mas há uma coisa que eu tenho certeza. Quando eu comecei aqui, e o Quias, meu filho, saiu do quartel e veio trabalhar, e nós tínhamos objetivos. Não era transformar esta igreja em nepotismo, de dar emprego para filho, e não era para transformar a igreja, sabe, numa empresa, não. Mas ele passou noites e noites acordado por estudando, para poder botar este site que transmite os cultos no ar, quando naquela época nem tinha conhecimento de tal coisa. Ele e João. E nenhum deles estava atrás de fazer vida financeira, não. Trabalhavam por um objetivo, levar o evangelho, a mensagem adiante. Esse sempre foi o objetivo. E quando as coisas andaram, eu comecei a pegar a metade do dinheiro daquilo que eu poderia ter usado para mim e colocar como oferta nesta obra. E até hoje mantenho. Se mantemos um quadro de funcionário aí, vocês precisam parar para pensar que não é de outra fonte, não. A maioria desse dinheiro é botado aqui do meu bolso. E eu, se eu parar de botar, fecha, para. O que eu quero lembrar é que as pessoas esquecem facilmente dos propósitos, dos motivos, dos objetivos. E vão cada um procurando seu rumo. Eu não tenho nada contra, eu estou falando do meu, mas eu quero afirmar a vocês: Deus me falou pela palavra esta semana que vai haver tantos recursos, e eu vou ficar feliz, porque eu não vou pedir para ninguém, e estes miseráveis, pão duros, seguros, que não têm coragem nem de botar a mão no bolso para ser fiéis, vão ficar fora, mas Deus vai levantar gente para suprir as nossas necessidades.
Os recursos para reconstruir o templo não veio de Jerusalém, veio de Ciro, um ímpio. Veio de Dário, outro ímpio. Ele ordenou: dê madeira, dê óleo, dê carneiros, dê boi, dê dinheiro, dê suprimento, pague os empregados. Se vocês não acreditam, Deus ainda tem corvos para sustentar seus profetas. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu digo aqui hoje à noite de peito aberto, com muita coragem: esta obra avançará. Este trabalho avançará. Nós vamos ter um crescimento recorde. Nós estamos passando por lutas que nunca passamos na vida, mas estas batalhas vão terminar e nós vamos sair para uma vitória extraordinária. Glória a Deus. Tenho certeza do que eu estou falando. Então eu estou simplesmente aqui revivendo aqui hoje com vocês estes fatos, estas coisas que estão por acontecer. E eu volto a dizer, há uma porção destinada a cada família. Cada família. E esta porção vai levar a obrigação de dizer: não foi meu braço, não foi minha capacidade, não foi minha inteligência, é porque o Senhor está aqui, o Senhor vai fazer a diferença. Tem alguém que quer que o Senhor esteja no seu negócio, no seu comércio, na sua vida, no seu trabalho? Não tenha medo não, não tenha medo não, o Senhor está dizendo que vai estar com você lá. Glória a Deus. Então este é o meu assunto. Eu não sei com quem você está casado, porque o grande problema é que o casamento dos cristãos estão falindo porque tomaram o padrão do mundo. E o problema é: a igreja está ruindo o seu voto com Cristo porque tomaram o padrão do mundo. Mas se nós voltarmos aqui para a palavra e voltarmos ao nosso compromisso com Deus, eu quero dizer que você vai ver o que você nunca viu na sua vida. Posso ouvir seu amém? Amém. Assim é, que nossas mulheres sejam damas, que os nossos homens sejam realmente machos. Sabe, não é macho que vai pisar em mulher, e bater em mulher, esculhambar a mulher, não. Vai cumprir o seu papel. Que os pais sejam verdadeiros pais para os seus filhos. E que nós, como crentes aqui, sejamos uma família unida. E o que eu estou gritando aqui é o que Eleú gritou para Jó: não somos nós feitos do mesmo barro? Somos ou não? Você tem defeito? E o dia que você vê defeito do irmão, o que você faz? Não fale dele. Não, você não é feito de barro, não. Você não tem defeito, não. Você é muito perfeito. É o que está sendo pregado aqui esta semana. Que quando você vê defeito dos outros, ao invés de abrir a sua tramela para falar, ore. Mas o irmão, a irmã fez. E por que você está falando? Você devia ter orado, fechado essa tramela, essa boca de sacola sua. Essa é a verdade. Muitos crentes se tornaram mensageiros de Satanás, propagadores de pecado e de males que aconteceram na vida dos outros, provocados por demônios. E eles não são mensageiros de Deus, são mensageiros do diabo. Minha obrigação como crente é dobrar o joelho, fechar minha boca, pedir misericórdia,
interceder. O ministério da igreja é o ministério de intercessão. E eu estou gritando desesperadamente: esta nação precisa urgentemente de uma intervenção de Deus. Se Deus não intervir nesta nação, vocês vão ver o maior desastre da história mundial. Eu estou desesperado, propus fazer um jejum de 21 dias, ia fazer sozinho. Deus me mandou avisar a vocês, chamar vocês para jejuarem. E quando eu estou preparando para isto, ontem se moveu estes 5 movimentos aí nesses estádios superlotados de gente com o mesmo clamor que da minha alma que eu estou fazendo aqui há dias. Eu vi gente com a boca no chão dizendo: Senhor, perdoa o pecado da nação, perdoa a idolatria, perdoa a feitiçaria, perdoa as imoralidades, os adultérios, as drogas, perdoa a corrupção do governo. Foi o que Daniel fez. O ministério da igreja é parar com o inferno. Peça a intervenção de Deus para que este mal pare. Precisamos de Deus intervir nas escolas, precisamos de Deus intervir nos palácios, precisamos de Deus intervir nas casas, nos casamentos, precisamos de Deus intervir na vida da igreja. E ao invés de termos intercessores, temos linguarudos. Essa é a grande verdade. E quando o pastor toma decisões, sabe, de falar, pare! A gente diz, não, eu acho que o pastor está acobertando falhas. Não estou acobertando falhas, coisa nenhuma. Jesus não acobertou a falha da mulher em adultério, não. Ele salvou aquela mulher. E liberou perdão para ela. E disse, quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vá! E eu coloquei aqui, ó, está aqui, ó. Tem 10 pedras aqui na frente do altar, aqui, ó. Se você tem vida tão limpa, tão pura, tão santa como Jó estava dizendo para Deus que tinha aqui, pega a pedra e ataca na vida do seu irmão. Jogue, apedreje, aponte o dedo, fale, critique, porque você é limpo. Eu terminei de pregar quinta-feira à noite aqui, e saí, tinha um irmão assentado ali na porta do meu escritório, cabisbaixo. Eu disse, tudo bem, meu irmão? Ele disse, sabe, pastor, eu hoje descobri que eu sou um fariseu. Mas de hoje em diante, nunca mais eu falo da vida dos meus irmãos. Porque Jesus os chamou de fariseus. Agora, um teve coragem de fazer uma confissão desta. Eu não sei quantos têm coragem. Eu não vou mais adiante, não. Está aí o remédio para você começar o mês de fevereiro. Boca fechada, jejum, oração. Escute o que eu vou dizer em nome do Senhor. E Deus preparou uma porção para cada um de vocês. Vamos ficar em pé e nós vamos ler a Bíblia e vamos para a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Alguém tem coragem, voluntariamente, de pedir para Deus perdoar o pecado desta nação? Perdoa o pecado desta nação, Senhor. Dos adúlteros, dos efeminados, dos sodomitas. Perdoa, Senhor, o pecado desta nação, dos corruptos, dos ladrões, dos assassinos, dos drogados, das facções criminosas. Perdoa, Senhor, o pecado dos crentes, frios, rebeldes, faladores, ingratos, mulheres discutindo com o marido, afrontando. Perdoa o pecado das minhas irmãs, perdoa o pecado dos meus irmãos que deixaram de ser homens. Perdoa o pecado dos jovens, dos adolescentes, das crianças que os pais não souberam educar. Será que tem alguém? Parou? Tem alguém aí que sabe que a sua vida não está bem? Tem coragem de gritar pelo menos: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa o pecado da tua igreja. Pecado da tua igreja que se tornou farisaica, que não pode ajudar, que não pode interceder, que não pode clamar, que não pode estender a mão para salvar mais alguém. Perdoa o pecado daqueles que a única coisa que aprenderam foi pegar pedra para matar quem está caído. É uma preocupação, é uma alegria, é um gozo em ver alguém falhar para poder falar da vida dele. Perdoa o pecado desta igreja. Quando a gente vê alguma coisa que não está certa, ao invés de chorar e gritar e pedir misericórdia, pega o telefone e começa a falar e transmitir de um para outro a desgraça do irmão. Acha que Deus não precisa de perdoar você e que você não precisa de ser perdoado. Você é mais santo do que os outros, por isso você tem coragem de falar. Aqui tem um monte de pedra, pega a pedra e atira, viu? Quando você souber de um problema de um irmão, abra a sua boca e diga: Senhor, perdoa o pecado do meu irmão, salva ele.
Eu queria ouvir um grito da sua alma: perdoa o pecado desta igreja. Perdoa o meu pecado, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, o pecado, para que ninguém venha aqui à mesa do Senhor com a vida irregular. Ao invés de você ficar na sua mente censurando, dizendo: aquele irmão não está apto para vir na mesa, por que você não abriu a boca e disse: Senhor, perdoa o pecado da vida dessa pessoa? Gritei e disse: você, irmão, irmã, por favor, não discuta política. Não fique de um lado ou do outro, não. Não faça isso, esse não é nosso papel. O papel é clamar: Senhor, tira o que não presta da frente da nação. Nos dê verdadeiros políticos. Aleluia, aleluia, aleluia. É assim que a minha Bíblia ensina. Agora tem um monte de vermelho, outro monte de verde, outro monte de não sei o que, discutindo A e B, sabe? E estes homens não podem fazer nada. Mas eu conheço um Deus que pode destronar e pode colocar no trono. E o que está errado vai sair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que não presta das nossas escolas, ensinando ideologia de gênero, ensinando os filhos a serem homossexuais, derruba esta desgraça, Senhor. Levante um governo que realmente ensine o povo, não é essas mazelas, não. Levante um governo, Senhor, que esteja contrário às drogas, ao aborto e a todas estas práticas malignas. Que estes demônios saiam do poder, Senhor. Proteja a minha casa. Será que dá para gritar? Proteja a minha casa. Proteja a minha família. Proteja a minha vida. Proteja a mente dos meus filhos, netos, bisnetos. Aleluia. Grite comigo aí: acabe com a miséria do Brasil, Senhor. Acabe com a miséria do Brasil, Senhor. Que não precise nenhum viver de Bolsa Família. Abra trabalhos e frente de trabalhos para todas as pessoas. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Quantos querem viver em abundância aqui? Quantos querem que Deus aumente a porção para você? Ore para Deus aumentar na nação. Haverá mais emprego, haverá mais oportunidades,
haverá mais educação, haverá políticas corretas. Deus, tenha misericórdia desta nação. Estamos cansados destas guerras, Senhor. Nós queremos viver um momento de paz aqui na terra. Aleluia. Ouça a nossa oração aqui hoje à noite. Dê saúde para as pessoas, dê alegria para as pessoas, dê o pão de cada dia para as pessoas, dê ambiente limpo, agradável dentro das casas. Limpa os nossos corações, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus.